Olá pessoal, este é o Diecast Channel e neste vídeo nós vamos fazer uma análise desses dois Opalas na escala 1/64, feitos pela BR Classics, uma junção entre a Califórnia e a Minimundi, e fez uma belíssima coleção desses clássicos nacionais. A gente já fez a desembalagem desses carros num outro vídeo e agora nós vamos fazer a análise deles, começando por esses dois modelos, então esse Opala branco 72 luxo, teto de vinil, esse Opala prata, que é um 71 SS, com as rodas Trevo, que foi o primeiro modelo de Opala SS que foi feito no país. Então, se você gosta dos Opalas, fique comigo até o fim desse vídeo. Nós vamos analisar, tirando as embalagens e vendo cada detalhe deles. E os Opalas da primeira geração. O Opala foi um carro bastante memorável, feito no Brasil de 1968 a 1992. E provavelmente um dos modelos de maior sucesso que tenham sido produzidos por aqui. Tirando, lógico, o caso do Fusca, que foi um carro de sucesso, principalmente por ter sido um carro de custo acessível para que as pessoas pudessem ter o seu transporte individual. O Opala se destacou por trazer conforto, luxo, espaço, uma solução muito bem resolvida num modelo de carro que não tinha os exageros dos carros americanos, mas ao mesmo tempo não era tão limitado em recursos e em espaço como os carros compactos nacionais que existiam na época. Além disso, ele surgiu numa época em que o mercado estava começando a ter novidades. Em 67, tinha sido lançado o Ford Galaxy, na verdade no final de 66, mas como modelo 67, com base na carroceria do Galaxy 66 americano. Em 1969 já seria lançado o Dodge Dart pela Chrysler, que estava vindo para o Brasil. Ela estava já vendendo modelos que eram da antiga Simca, e eram modelos assim defasados até para o mercado. A Ford tinha ainda o Aero Willys, em 68 também lançou o Corcel, um carro um pouco mais compacto. A GM precisava lançar um carro que fizesse frente a esse modelo. Foram cogitados alguns carros, até mesmo o Impala, que era um carro que fazia bastante sucesso para o Brasil e seria o concorrente natural do Galaxy, considerando a concorrência que já existia nos Estados Unidos, já que era um carro do mesmo porte. O Impala era um full-sized, assim como o Galaxy também era. Porém, o Impala era um carro muito grande, um carro gastão, com motor grande, e para o Brasil seria viável um carro um pouco mais compacto. Foi cogitado então se trazer para cá o Chevy 2, que seria batizado de Nova. Era um carro de uma linha mais compacta dos Estados Unidos, mas mesmo esse carro mostrou um pouco caro para o padrão brasileiro da época. É um carro que acabou emplacando na Argentina, embora tenha ficado pouco tempo lá por causa das instabilidades econômicas. Para o Brasil, se pensou então no Opel Rekord alemão, que foi um carro de forte influência americana, acabou virando uma espécie de carro mundial, tanto que acabou vendendo na Bélgica, na África do Sul, no México, em vários outros países europeus, bastante conhecido na Europa como um todo, e um carro que acabou fazendo bastante sucesso com as motorizações de 4 cilindros de várias faixas de cilindrada e na versão mais luxuosa, que era conhecida como Commodore, com mecânica de 6 cilindros com 2 opções de cilindrada, que não vieram para o Brasil. Esse motor era considerado um tanto quanto complexo, principalmente para os mecânicos brasileiros mexerem. Então a GM pensou no seguinte: vamos pegar esse carro alemão, o Opel Rekord, que tinha exatamente essa carroceria desses Opalas aí, fazer algumas modificações na carroceria, tornar esse carro um pouco mais americanizado do que com aqueles faróis retangulares do Opel, e dar para ele uma cara de carro um pouco mais americano, com uma mecânica igualmente simples, que seja fácil de produzir no Brasil, inclusive porque a mão de obra aqui era mais barata, e também que seja uma mecânica durável, fácil de mexer, que não vá arruinar a reputação do carro, porque de repente uma mecânica muito complexa poderia dar uma série de problemas que prejudicaria a imagem do produto. A exemplo do que aconteceu quando a Fiat lançou o 147, uma pequena variação do 127, trouxe um carro que era moderno em todo tipo de concepção, inclusive com a concepção dos carros atuais de motor transversal, estrutura monobloco, aproveitamento de espaço, soluções que não existiam nos nossos carros da época, porém, o controle de qualidade era sofrível e a complexidade da manutenção por causa do espaço pequeno para se trabalhar não agradava aos mecânicos, que muitas vezes precisavam até fazer ferramentas no começo para poderem fazer manutenção nos carros da Fiat. Eles foram se adaptando com esses carros mais compactos, com compartimentos mais apertados e com novos ferramentais com o passar do tempo, porque até então eles estavam acostumados a mexer nos carros antigos que vinham muitas vezes de fora com aqueles cofres enormes de motor e muito espaço para se trabalhar.
O Opala foi então desenhado. O primeiro Opala que foi produzido era exatamente como essa mesma carroceria. A princípio só veio a carroceria sedã do Opel Rekord. O Opel Rekord na Alemanha era oferecido uma carroceria sedã de 4 portas, uma sedã de 2 portas, essa mesma carroceria, esse mesmo desenho, só que com 2 portas e coluna, e com uma carroceria fastback coupé, e nós chegamos a conhecer apenas em 72, já que de 1968 até 1971 só havia Opala sedãs no mercado nacional. Existia também uma versão perua, que é a Caravan, que nós vamos explorar em outro vídeo de Caravans dessa mesma linha, mas que aqui só foi lançado em 1975 com o primeiro facelift do Opala. A primeira remodelação um pouco mais radical, podemos dizer assim. Até 74, a carroceria do Opala se manteve inalterada, teve apenas retoques, grade, seta, conjunto óptico, acabamentos, interior, painel, essas menores modificações, não havendo mesmo nenhum retoque mais significativo na carroceria do carro. Primeiros Opalas, uma grade dianteira totalmente filetada, com um acabamento lateral perto dos faróis, também totalmente filetado, e foi copiado do Chevrolet Nova americano de 1968 a 1972, que a gente analisou num outro vídeo. Conjunto óptico traseiro já teve algumas outras influências, um pouquinho de semelhança com o Chevelle, um pouquinho de semelhança com alguns outros carros americanos. Então foi dada uma americanizada num carro alemão que já tinha origem americana. E ficou esse desenho que a gente pode ver nessas duas miniaturas aí, que é um desenho realmente muito bonito. Eu particularmente gosto bastante do Opala, e apesar de eu gostar também do Opel Rekord, eu acho que o Opala ficou ainda mais bonito. Eu fiz um outro vídeo anteriormente de um Opala SS 71 vermelho, na verdade vermelho Monza, e aquele Opala SS estava com o retrovisor na posição errada, que era a posição de 68 e 69. Em 1970 ela já foi mais para trás, porque realmente ela se mostrou bem melhor do que a posição anterior herdada do Opel. O Opala SS surgiu em 1971, como o carro só era oferecido na carroceria sedã, ele era um modelo sedã, apenas com motor 6 cilindros 4100, que foi um novo motor introduzido na linha, porque antes era o 3800, herdado da linha GM americana, que equipava o Impala. Por isso que se especula que o nome Opala, além do ser o nome de uma pedra preciosa, seria também a fusão dos nomes Opel e Impala. Isso é apenas uma especulação, não tenho ainda uma confirmação dessa informação. Mas o SS foi lançado como sedã e ele somente durou o ano de 1971. Ele não foi para 1972, porque em 1972 foi lançado o Coupé e aí o SS passou a ser apenas Coupé, já que um SS sedã não faria mais tanto sentido. O que ele tinha de diferente dos outros Opalas eram os bancos individuais, o câmbio no assoalho. Essas duas miniaturas que estão aí representadas são muito bem feitas na escala 1:64. A BR Classics acertou na qualidade dessas miniaturas, no acabamento delas, na pintura, no realismo de todos os detalhes desses carros, fazendo produtos de excelente qualidade, reproduzindo, no caso do SS, as rodas Trevo, que eram essas rodas esportivas parecidas com o desenho das rodas Magnum dos Dodges, e, no caso do Opala Luxo, as supercalotas com aberturas de ventilação que eram feitas de aço inox. As molduras também em volta do paralama do Opala Luxo também foram reproduzidas com uma pintura de muito boa qualidade. Os cromados em volta das janelas em ambos os carros foram muito bem feitas. As faixas esportivas no SS que percorriam os sulcos do capô até essa região sulcada ali na churrasqueira, que foi herdada do Opel. A grade, os desenhos da malha da grade nessa escala 1:64 foram feitos com uma excelente qualidade, saída de escape única, já que eram motores em linha, 2.500 de 4 cilindros ou 4.100 de 6 cilindros. Nós temos aí um SS de 71 na cor prata Inca. As duas cores mais comuns do SS eram o prata Inca e o vermelho Monza, com essas faixas pretas percorrendo o carro, com um SS num xadrez, grafado no paralama dianteiro, na linha inferior, e esse é luxo, feito em branco Everest, com o vinil, que era uma opção bastante sofisticada, bastante chique na época. Então nós vamos ver os detalhes dessas miniaturas agora, observando cada um dos seus aspectos. Primeiramente nós vamos conferir a escala do Opala. Eu estive consultando a ficha técnica dele. Em 1972, ele media 4,58 metros de comprimento por 1,76 de largura. Para a gente conferir a escala, o que nós temos de fazer? Dividir 458 metros, que vai dar 458 centímetros, dividir por 64. A largura, que é 1,76 m, pegar 176 centímetros, ou 175,8 para ser mais exato, e dividir por 64. Fazendo essa divisão, eu já fiz a conta aqui, nós obtemos os valores de
7,15 de comprimento e 2,75 de largura, isso em centímetros. Vamos verificar se esse carro realmente está na escala. O comprimento dele, deixei aqui na base para facilitar essa medição, de ponta de para-choque a ponta de para-choque, 7,15. Dá bem em cima de 7,15 cm. Então no comprimento está certinho a escala. E a largura? Vamos colocar a régua aqui para poder medir abrangendo a maçaneta e o retrovisor. Dá aqui também 2,75. Dá bem aqui na medida. Então, está obedecendo direitinho a escala 1:64. Então essa história de muitas vezes as pessoas falarem, não, que o carro com 64 ele tem aproximadamente não sei quantos centímetros, isso aí depende muito da dimensão do carro original. Não é verdade que todos os carros na escala 1:64 terão essas dimensões. Isso é porque o carro original mede esses valores que eu mostrei aqui. Se fosse um carro maior, teria de dar mais centímetros, se fosse um carro menor, teria de dar menos. As dimensões estão corretas, o Opala SS é exatamente a mesma coisa, já que as dimensões do Opala até 1974 se mantiveram as mesmas. Com relação aos detalhes, a frente do Opala Luxo e Gran Luxo tinha essa grade com esse formato em 2 U's, com a gravatinha da GM aqui no meio, com esse logotipo, que está feito bem correto, além do logotipo Chevrolet escrito aqui no canto, foi feito com muita precisão. Os faróis também estão corretos, com as molduras mais quadradas do que até o ano de 1970, a lâmina do para-choque com o desenho correto, ela é meio bicuda aqui no canto, as garras de para-choque, que eram opcionais para os Opalas mais básicos, os faróis aqui com muito bom detalhe, e esse canto aqui que era um acabamento acompanhando o desenho da grade, assim como acontecia até o ano de 1970, mas de 1900 até 1970 era aquela grade totalmente filetada, parecida com a grade do Chevrolet Nova. O único detalhe que eles esqueceram de reproduzir aqui foram as setas que ficariam aqui embaixo do para-choque. Mesmo assim, a miniatura está muito bem feita, muito caprichada. Aqui o detalhe do banco dianteiro inteiriço, saídas de ar aqui em cima do painel que existiam no Opala nessa época, assim como a alavanca de câmbio na coluna de direção do câmbio de 3 marchas e o volante correto, isso muito bem reproduzido numa escala 1:64. As molduras das janelas também são excelentes, estão muito bem feitas. E na traseira do carro, esqueceram também as luzes de ré, que deveriam estar aqui embaixo, e também as garras de para-choque que não foram feitas aqui. Mesmo assim dá para perdoar esses detalhes, porque a miniatura está muito bem feita, está muito caprichada mesmo. As lanternas ficaram perfeitas, e o chapão traseiro com o Chevrolet aqui também ficou muito bem feito. Inclusive dá para perceber aqui o trinco do porta-malas e o bocal do tanque na posição correta, como no carro original. Aqui a parte de trás do assento, com os locais onde haveria os alto-falantes, muito bem feitos nesse carro. E a imitação do vinil com essa tinta preta que ficou perfeita. Os limpadores são peças à parte. Enfim, uma miniatura muito bem feita. E as super calotas também muito bem reproduzidas, com as gravatinhas da Chevrolet aqui embaixo e o logotipo Opala de luxo, que é inclusive legível numa escala dessas. Além da cor também ter ficado muito bonita, muito bem feita mesmo, esse branco Everest. Detalhe da antena e da churrasqueira aqui logo depois do capô. Uma miniatura de excelente qualidade. Dando uma analisada no nosso SS Prata Inca, pelas belíssimas rodas Trevo, muito bonitas, pneus com letra branca, que também ficaram muito bons nesse carro. Todo o SS em 1971 era 4.100, o SS4 só foi lançado em 74. Aqui a frente do SS feita com perfeição, essa grade com a malha toda quadriculada como era no carro mesmo, essas duas linhas horizontais, e aqui no meio da grade o SS. No Opala Especial, que é o único outro modelo que teria essa grade, teria uma gravatinha com um medalhão no vertical. Os faróis são feitos em acrílico, com as molduras quadradas, muito bem feitos, e os acabamentos laterais acompanhando a linha da grade. Aqui esqueceram de fazer as duas setas que ficariam aqui embaixo no Opala. Mas isso é bastante perdoável, porque o Opala realmente está excelente. Logo Chevrolet aqui na faixa preta, que vai até a churrasqueira, os limpadores são peças à parte. E aqui eles cometeram o mesmo erro daquele Opala vermelho Monza que eu mostrei na escala 1:24, que é manter o banco inteiriço com o câmbio de coluna aqui na frente, aproveitando do especial. O SS, na verdade, teria o câmbio de assoalho e os bancos individuais. Além disso, o volante também
está o volante errado, porque ele está o volante do especial do luxo, e o volante do SS seria de 3 raios. Mesmo assim, é um detalhe pequeno, que dá para perdoar numa escala dessas, porque afinal de contas o carro está muito bem feito. Logotipo Opala aqui na traseira, que é um logotipo de letras grandes, as lanternas estão corretas. Aqui a parte traseira toda pintada de preto, com Chevrolet SS. Não dá para ver muito bem aqui, mas as luzes de ré estão estampadas no carro, estão estampadas corretamente. Então, possivelmente estejam também estampadas naquele outro, mas elas são difíceis de perceber. Mas realmente o estampo desse carro, a miniatura está muito bem feita, fora que a escala também está bem correta como daquele outro, já que esse carro é exatamente do tamanho daquele outro, é a mesma carroceria. Forração da porta, interna, os descansa-braços, detalhes pequenos e extremamente bem reproduzidos numa escala 1/64. BR Classics realmente está de parabéns nessa miniatura. A confecção desse carro ficou maravilhosa. Carros, eu daria 10 para os dois são perfeitos. Apesar do Opala SS não ter os bancos individuais, nessa escala dá para perdoar esse detalhe, porque está tudo muito bem feito nesses carros, as linhas deles estão perfeitas, proporções totalmente respeitadas, a escala muito bem obedecida, todos os detalhes feitos com um capricho muito grande. É um produto de excelente qualidade que vale cada centavo do que custa. O luxo também está maravilhoso com esse teto de vinil, com a pintura preto fosco, imitando o vinil muito bem. Então agradeço por todos os likes, comentários, por todas as inscrições no canal. Não se esqueça de se inscrever caso ainda não seja inscrito. Deixe aí embaixo seu comentário a respeito do vídeo, do carro. Se você tem alguma outra informação sobre o Opala que gostaria de compartilhar conosco, deixe aí também nos comentários. Eu aproveito para fazer 2 agradecimentos. Um para o Sávio, que tem um canal de miniaturas artesanais de carros nacionais, um conhecimento de carros assim que é simplesmente fantástico, que me indicou essas miniaturas, e uma outra pessoa que também me indicou essas miniaturas no mesmo dia, que é o Mike Beppo, do canal do Mike Beppo, mesmo, que fala bastante sobre Hot Wheels e fez também análise de alguns modelos dessa coleção de Opalas. Então fica aí o agradecimento a esses 2 amigos que têm bastante sucesso com seus canais também. É isso aí então, muito obrigado e até o próximo vídeo.